Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos mais um episódio do podcast Damas de Ferro. No episódio de hoje, eu, Maicon e o Gustavo falamos um pouquinho sobre os autores que escreveram a obra que vamos debater este mês no Clube Damas de Ferro. A obra O Embuste Populista, escrito por Axel Kaiser e Glória Álvares. Este livro foi publicado pela LVM Editora em português no ano de 2019. A Glória veio para o lançamento da obra no ano de 2019 no Brasil e também participou de vários eventos de grupos que defendem a liberdade no Brasil atualmente. Então fique com a gente até o final e conheça um pouquinho mais sobre a história e biografia desses dois autores. Tá, mas pera, eu vou contar o caos hoje, antes de a gente entrar na biografia dos autores, porque é o caos. Estava eu, faceira, na aula de hoje. Aula remota, em nome de Jesus. Ninguém viu a minha cara de deboche e nem eu rindo pra caramba da cara dos meus colegas. Mas, enfim, se algum deles escutar o podcast, eles vão saber do que eu tô falando. Estávamos falando da Era Vargas. Olha a coincidência, eu tive hoje um debate sobre a Era Vargas. E eu chamei Vargas de ditador e disse que ele era um populista. E daí, um ser ilustre que estava presente na aula disse o seguinte: concordo, Vargas era um ditador, também era um populista. Mas... Porém... Entretanto, contudo, todavia, é justificável as ações dele. Eu, meu Deus. Dado a época que ele estava inserido, dado o contexto cronológico. E eu fiquei, tá bom. E ontem tu tava compartilhando não sei o que, parabenizando Vargas pelos direitos trabalhistas. E ainda por cima eu tive que escutar, não bastasse isso. Não bastasse o mas defensor Vargas depois, né? E eu ainda tive que escutar, depois disso, que Vargas acabou com os sindicatos. Nossa. E eu disse, meu Deus, tu não assistiu nem a aula gravada do professor disponibilizada no YouTube. Quem viveu na Era Vargas não tinha como reclamar, né? Triste fim da educação brasileira. Isso demonstra, fazendo um gancho aqui com o episódio, a importância de analisarmos o populismo e como essa ideia permeia durante todos os anos e continua tendo a mesma visão ainda nos dias de hoje. O pessoal que tinha isso desde meados ali do século XX permeia a mesma ideia de que é o nós contra eles, o coletivismo. E tu sabe que eu tava assistindo, que a gente até tava comentando antes, o evento em que a autora que a gente vai falar hoje participou do Roda Viva, né? E no final do vídeo ela diz que ela acredita que é por meio da educação, né? Não a educação escolar, como a gente conhece, a educação tradicional, mas sim por meio da educação via redes sociais e acesso à tecnologia que a gente vai conseguir disseminar esse tipo de ideias, né? E daí eu fico pensando, não tem outra alternativa. Porque a educação tradicional, a escola tradicional, ela tá indo numa linha que eu não sei, eu acho que a gente não consegue nem voltar em algum momento, porque eu não sei nem se teve esse momento, pra gente começar a literalmente dar autonomia aos indivíduos e aos cidadãos, né? Mas enfim. Então, Thalise, conta um pouquinho mais pra gente sobre a Glória Álvares. Antes de contar da Glória, a gente tem que falar dos avós, né, da Glória. Os avós da Glória são fugitivos do regime cubano. Eles saíram de lá, eles conseguiram sair de lá ainda na época que era possível sair de Cuba, antes que as fronteiras fossem fechadas, né, e os cubanos fossem impedidos de sair de lá. E é muito legal que ela trata eles, na realidade ela trata toda a geração dos avós dela com uma mentalidade muito diferente, é algo que a gente não vê aqui no Brasil, que é uma mentalidade de retornar ao seu país de origem, retornar à sua nação, né, retornar para conseguir auxiliar e mudar o pensamento das pessoas, porque eles acreditam que como eles saíram dessa redoma de desigualdade, pobreza e miséria, e viram que existe um mundo, e isso me lembrou bastante Cântico de Ayn Rand, né, para quem leu vai saber do que eu tô falando, mas como eles saíram dessa redoma, e eles viram que existe um mundo próspero, um mundo onde a pessoa consegue ser livre, consegue ter alimentos bons, enfim, eles poderiam retornar
a Cuba e passar isso para as pessoas. Então, essa história dos avós dela, essa história que instigou ela, e ela conta, ela diz que quando ela escutava os avós dela contando como era viver em Cuba, ela ficava irritada. Como as pessoas elas eram impedidas de ter o seu negócio. Como as pessoas não tinham o que comer, que é algo básico que ela sempre teve acesso à alimentação saudável, né, alimentação de qualidade. E isso irritava ela. Daí, depois disso, o pai dela também estava em Cuba e o pai dela é exilado, porque ele era comerciante. Então, eu não consegui achar necessariamente como que foi esse processo dele ser exilado de Cuba, se foi algo mais tranquilo, digamos assim, ou se foi alguma coisa mais violenta. Eu não consegui achar mais informações, mas ele é. E a mãe da Glória, ela também é refugiada da União Soviética. Então, ela tem toda a geração anterior a ela, da sua família, sendo pessoas que viveram em países onde o socialismo era o sistema vigente. E, pós isso, ela acabou percebendo que tinha algo de errado. E ela nasceu na Guatemala, e para ela aquilo também era errado, o que acontecia na Guatemala. Porque ela pensava o seguinte: bom, se aqui a gente tem um governo e tem uma certa liberdade, por que as pessoas ainda passam fome? Por que ainda as crianças morrem de desnutrição crônica, né? E ela faz esse recorte muito legal, ela até diferencia o que é desnutrição crônica da aguda, porque ela acredita que tem que perceber isso, porque a desnutrição aguda é a desnutrição por falta de alimento. A pessoa não se alimenta porque não tem comida. E a desnutrição crônica é quando a pessoa se alimenta errado. Então ela não se alimenta com os nutrientes necessários para o seu corpo sobreviver, né? Então ela diz por que isso acontece na Guatemala. O que tem de errado? Dito isso, ela foi estudar. Ela foi para uma universidade, e essa universidade onde ela foi estudar, que é a Universidade Francisco Marroquín, na cidade de Guatemala, ela é uma universidade liberal. Então ali foi onde ela teve o primeiro acesso, digamos assim, às teorias liberais, às teorias libertárias. E depois disso ela percorreu vários lugares do mundo, buscando novos conhecimentos, buscando possibilidades, e inclusive o mestrado dela, que é de desenvolvimento internacional, ela fez uma escola marxista, ela fez uma universidade marxista em Roma. Então ela tem o conhecimento teórico em ambos, e ela aprofunda esse conhecimento lá em Roma numa análise antropológica, e isso eu achei sensacional, porque todo mundo sabe que eu amo antropologia, né? Então ela pega a teoria liberal e ela analisa dentro do viés antropológico, dentro da ciência da antropologia, e eu achei isso bem sensacional. Minuciosamente falando sobre a questão da autora, né? Atualmente ela trabalha como jornalista, e ela trabalha, e eu achei muito legal porque ela fala que ela buscou uma forma de chegar aos jovens, e por isso que ela trabalha com essa questão de levar o conhecimento via rádio, via televisão, por canais de cultura pop, digamos assim. Então são canais que atentem à juventude, e ela utiliza desses meios, que eram meios que não falavam sobre política, para mudar a mentalidade dos jovens. Porque ela entende o seguinte, que não adianta a gente falar de liberdade e a gente não atentar à nova geração. E isso é muito legal, porque eu não sei se existe alguma ligação, existe alguma forma de parceria, de contato, mas o que ela busca é exatamente o que o Students for Liberty busca. Ela empodera e educa a próxima geração. Porque ela defende o seguinte: se a próxima geração não estiver ciente do que é a política e do que pode acontecer se a gente não fugir do populismo, que é o principal ponto de partida dela, não vai resolver nada. A gente vai ter sempre o populismo como um fim. E ela entende dentro disso que a gente precisa ficar atento à corrupção. Porque ela diz que o populismo em si, ele é abastecido, ela diz que o combustível do populismo é a corrupção. E eu achei isso muito legal, porque normalmente a gente não relaciona essas coisas, né? E
na obra em si, a gente não chegou nessa parte dentro das discussões do Damas, mas na obra em si, ela não fala de uma forma tão clara e tão explícita quanto ela fala nas entrevistas e em palestras que ela concede. Então, ela acabou preferindo esse meio de educar as pessoas, de educar os jovens, porque ela diz que é a única forma que a gente tem. E uma coisa que eu achei sensacional dela é porque normalmente aqui no Brasil a gente vê algo sobre algo que está envolvendo, né, as liberdades individuais. Sempre tem um grande conteúdo envolvendo o empreendedorismo, né? Então a gente sempre foca, mas é porque a gente precisa defender a liberdade econômica, porque o governo mata o empreendedor e não sei o quê. Mas ela diz o seguinte, que, ok, está certo, é verdade, a gente precisa focar nisso, a gente precisa focar na liberdade econômica. Mas existe uma via que vai tirar a população desse cárcere de paternalismo contra o Estado. E essa via é colocar as pessoas estudarem e lerem as teorias e a história. Porque é só assim que não adianta a gente dar liberdade econômica se a gente não dá conhecimento para as pessoas. E esse conhecimento acaba dando uma certa inquietação, e essa inquietação é a forma como, a longo prazo, a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E é muito interessante porque ela diz que a gente não vai conseguir mudar nada agora. E eu concordo com ela, a gente não vai conseguir. A nossa geração, né, a minha geração, na realidade, porque vocês são bebezinhos, mas a minha geração não vai conseguir ver. E a geração de vocês, talvez também não. Talvez os nossos netos consigam ver alguma mudança. A gente já progrediu muito? Sim. Mas não o suficiente. Esse suficiente, ela acredita que a gente vai demorar muito ainda para conseguir ver as mudanças. Interessante que o que ela falou sobre ser uma mudança a longo prazo. E a gente vê exatamente o contrário no Chile. A mudança no Chile não foi gradual e na população. Foi uma mudança abrupta e muito violenta até. Nós conhecemos, né, a história, infelizmente, a história de Pinochet. E ao invés disso, houve um resquício de liberalização econômica, né, onde as pessoas puderam empreender e enriquecer em parte, mas sobre um governo ditatorial, sobre a opressão. E nós vemos como isso, essa imposição de baixo para cima, de um liberalismo econômico, entre aspas, não desenvolveu uma população com pensamentos de liberdades civis, democráticas e de livre comércio. Tanto que nós vemos um discurso contra um Estado liberal, né, e contra essa forma de livre associação na juventude chilena. Como a própria Glória fala, seus ideais foram traídos por populistas, de uma forma inimaginável e muito violenta. Não, exatamente, Gu. Exatamente isso, eu vou te cortar, desculpa. Então, ela foi questionada por um repórter porque ela critica muito. Ela diz que tanto a direita, que são os conservadores, enfim, tanto a esquerda, ambos traíram os seus próprios princípios. Ela diz que eles não seguem os seus princípios. Eles foram convertendo esses princípios em coisas que não são nem de direita e nem de esquerda. Que são coisas extremamente extremista, ficou meio estranho, mas é exatamente isso. São coisas extremistas. Que eles fugiram disso. E ela acredita numa terceira via. E daí ela foi questionada pelo seguinte, tá, mas essa terceira via, né, os libertários, eles precisam se aproximar ou da direita ou da esquerda, para eles conseguirem chegar ao poder. E ela foi questionada isso bem assim, né, bem no carão, assim, digamos. E ela responde sim, porque a gente não tem força. O nosso discurso sozinho, nesse atual momento, nesse atual cenário, ele não vende. Claro que essa entrevista que ela deu foi lá em 2015, e talvez agora, em 2021, as coisas tenham mudado bastante. Mas a gente pode conversar isso depois. E naquela época ela diz, a gente precisa. E ela até utiliza o exemplo do Ron Paul, dos Estados Unidos, que ele se aproximou, né, da direita, né, dos mais conservadores, para conseguir tentar chegar ao poder. E daí ela diz, tá, mas a direita é contra os direitos sociais que o libertarianismo defende. Ou seja, homossexualidade, enfim, essas coisas. E ela disse exatamente por que a gente prefere se vincular à direita se caso isso for necessário. E é um discurso válido, de acordo com a defesa dela. Porque se a gente tem liberdade econômica, e daí casa muito com o que tu falou do Chile, se a gente tem liberdade econômica,
a gente consegue construir uma liberdade social. Agora, se a gente não tem liberdade econômica, é impossível a gente ter liberdade social. Então é essa a defesa dela, é esse argumento que ela utiliza para colocar tanto o exemplo do Chile, como outros exemplos de que até o próprio Brasil, se a gente for analisar as últimas eleições que tiveram aqui, que o Bolsonaro foi eleito, muitos libertários e liberais preferiram estar ao lado do Bolsonaro porque ele prometia uma liberdade econômica. Claro, ele não cumpriu como nada do que ele falou em campanha, mas era essa a tentativa dos liberais e dos libertários. Não estou justificando, nem estou falando que eu, Thailise, concordo, mas esse é um argumento que a autora usa e é um argumento que a gente consegue compreender, né, no atual cenário político do Brasil e que, querendo ou não, faz total sentido, porque a gente pode ver ao longo da história a própria Inglaterra, quando constrói uma liberdade econômica, a liberdade social ela consegue vir junto, né? E quando a gente não tem liberdade, quando o ser humano, e Hayek falava isso bem fortemente também, quando a gente não tem a liberdade de escolher sobre o nosso próprio dinheiro, sobre as nossas próprias propriedades, a gente não consegue escolher sobre a nossa vida social, né? Sobre as nossas escolhas individuais. E eu acho válido até esse argumento, mas é problemático, mas válido. Daí, em 2019, ela resolveu, e essa é a parte mais bonita que eu acho, que eu sou apaixonada pela história dela, né? Ela resolveu se candidatar à presidência da Guatemala. E daí ela utilizou as redes sociais dela, porque foi por ela que ela conseguiu ganhar nome. Então, fora os meios de comunicação que ela sempre utilizou, por exemplo, televisão e rádio, dentro da cultura própria, né, do pop, ela utilizou as redes sociais dela para fazer o seu discurso a ser candidata à presidência da Guatemala. Claro que é uma coisa, possivelmente as pessoas que compreendem mais das questões constitucionais da Guatemala devem estar se questionando. Na Guatemala é proibido tu se candidatar com menos de 40 anos. Então, isso está na Constituição. Tu não pode se candidatar à presidência com menos de 40 anos. Em 2019, a Glória tinha 34 anos. Então, ela não conseguiu se candidatar legalmente, né? Mas ela disse que era uma candidatura anticonstitucional, como se fosse uma forma de protesto pelo que ela via de errado. E ela trouxe, dentro da candidatura dela, 3 princípios, que eram os princípios que ela defendia enquanto pessoa, que ela via como futuro para mudar a política da Guatemala. E esses 3 princípios são denúncia ao populismo, então ela é totalmente contra o populismo e ela bate diariamente contra isso. Enfrentamento da corrupção, porque ela diz que todos os governos da Guatemala, desde a redemocratização, eles foram corruptos. Não teve um governo da Guatemala que não foi corrupto. E para acabar com tudo isso, ela precisava atacar as instituições burocráticas, porque eram pelas instituições burocráticas, pelo um Estado inchado, que essas coisas ocorriam. Tanto a incidência de nomes populistas, como também a corrupção. E ela disse que chegou uma hora, dentro da Guatemala, e eles tiveram um caso de renúncia em 2015, se eu não me engano, da presidência, porque ela foi da presidente, porque ela foi pega em corrupção, que os políticos praticamente roubavam na cara dos cidadãos da Guatemala. E ela achava isso um absurdo. E ela disse que o cidadão, ele acaba querendo não dar bola para a política, enfim, mas uma hora é tão descaradamente na cara dele as coisas que ele precisa dar bola para isso. E como eu estava falando, que em 2019 ela se candidatou, e eu vou ler o discurso, porque eu sou apaixonada por esse discurso. Eu acho que eu vou fazer, sei lá, um quadro desse discurso. Ela fez um discurso para divulgar a sua candidatura. E ela falou o seguinte: sou a presidente de todos os fudidos desse país. Sou a presidente da menina de 9 anos que ficou grávida depois de ter sido estuprada pelo avô, pai, tio ou irmão. Sou a presidente dos homossexuais que foram espancados por aqueles que aprendem a odiar o diferente. Sou a presidente de quem sabe que o racismo é idiotice, porque somos um liquidificador genético. Sou a presidente dos que contrabandeiam produtos porque sabem que em outros países eles são mais baratos. Sou a presidente do que estão cansados de o governo ser o dono do subsolo e da água.
Sou a presidente do que estão fartos de pagar subornos para fazer negócios enquanto oligarquia protegida pela lei. Sou a presidente do que são fartos da corrupção parasitária. Sou a presidente das vítimas de crimes que ficam sem justiça. Sou a presidente dos que têm coragem de governar a si mesmo. Sou a presidente do interior que não aguenta mais pagar impostos para manter a capital corrupta. Sou a presidente de uma Guatemala livre e soberana. Então, esse é o discurso da nossa autora do mês, né, no Clube Damas de Ferro, Glória Álvares, que, pelos meus cálculos, atualmente tem 37 anos. Enfim, a Glória também ela tem um posicionamento forte sobre as ideias e os princípios dela. E ela defende que todos nós, enquanto indivíduos, nós precisamos levar os nossos valores sempre, em qualquer momento, sobre qualquer circunstância. Tanto que ela deixou cargos dentro de empresas de renome qual ela trabalhava, porque essas empresas estavam envolvidas em corrupção ou escândalo. Então, qualquer momento que os valores dela, quais são esses valores? Vida, liberdade, propriedade, que a gente está cansado de escutar. Então, quando isso acaba interferindo na vida dela, ela se afasta e ela sai, porque ela diz que em nenhum momento ela vai colaborar com esse tipo de atitude. E é muito interessante pensar essa candidatura que ela fez, né, e dentro desses princípios que ela diz que defende, que em uma entrevista ela disse o seguinte, perguntaram para ela por que ela não tinha ainda se candidatado à presidência. Isso foi antes de 2019, quando ela se candidatou. E daí ela respondeu que, no atual momento, na Guatemala, não tinha nenhum partido que representasse os valores e princípios que ela levava para a vida dela. E por que isso não ocorria? Porque ela acredita que as pessoas precisam compreender que elas são capazes. E que o Estado não é o pai ou Papai Noel delas, como eu falei anteriormente. E que ele deve ser limitado a cuidar da justiça e da segurança. E isso quer dizer não atrapalhar a vida das pessoas. Ou seja, se uma pessoa tem, um casal tem 10 filhos, eles precisam cuidar dos 10 filhos. E não o Estado por via de impostos. Então, esse tipo de discurso, ela diz que normalmente não vende. E eu concordo com ela. Eles realmente não vendem, né? E ela diz que o fim último, em última instância, quem deve cuidar disso é os pais. E, claro, quando ocorre algum problema exorbitante, daí sim o Estado. Porque ela diz que o Estado tenta cuidar de tanta coisa, que o básico, que é a justiça e a segurança, ele não cuida. Que a gente consegue se matar na rua. E não acontece nada. Primeiro, que tu é morto porque não tem segurança. E segundo, que nunca vão julgar corretamente o teu assassino porque não há justiça. Mas, claro, tem outras 1000 coisas que o governo, que o Estado diz que faz. Ela entende que a gente não consegue cortar tudo isso e que os libertários precisam fazer concessões para conseguir chegar ao poder e para a gente conseguir mudar aos poucos as coisas. E essas concessões primeiro precisam defender fortemente uma economia livre, uma livre concorrência e um mercado aberto. Fora isso, ela defende que o ir e vir das pessoas entre diferentes nações precisa ser liberado. Então é uma crítica bem forte aos Estados Unidos nessa questão, né? E ela também compreende que como a gente pede, digamos assim, tudo isso de quem não concorda com as ideias de liberdade, nós precisamos compreender as preocupações dessas pessoas. Que as preocupações principais normalmente são saúde e educação. Então, ir aos poucos colocando os vouchers da educação, que é uma defesa gigante do libertarianismo, sempre foi, né? Dar diretamente para os pais de família um voucher onde eles vão escolher qual escola, qual instituição que eles vão matricular os seus filhos. E na saúde também a mesma coisa. Dar diretamente para as pessoas o que elas querem, um dinheiro para elas decidirem onde elas querem buscar seus tratamentos médicos. Então, em tese, Glória é mais ou menos essa pessoa, e ela é uma das pessoas que eu conhecia pouco e que eu criei um amor gigantesco, porque eu concordo com 98% do pensamento dela. E esses 2% é porque talvez eu ainda não tenha lido direito, né, que é uma possibilidade.
Mas eu queria fazer uma referência, e eu vou fazer sempre quando eu falar dela, que eu acredito que a Glória Álvares é o nosso tordo da América Latina. Para quem já assistiu Jogos Vorazes sabe do que eu tô falando. Então ela é uma pessoa que nasce no meio de uma América Latina populista, onde existe uma briga entre dois extremos, de direita e esquerda, e nós que não estamos nem na direita nem na esquerda, a gente fica aqui olhando e não pensa numa terceira via. E nós precisamos ter coragem, e a Glória é muito firme quando ela diz isso, que nós não temos coragem, que nós somos covardes de expor as nossas opiniões e buscar a possibilidade de ganhar esses espaços políticos para conseguir, aos poucos, ir melhorando, né, os nossos países. E é muito legal que ela faz uma referência ao Partido Novo, que na época estava sendo lançado aqui no Brasil, depois de toda a burocracia que eles tiveram para conseguir se legalizar, né? Então ela faz uma referência e ela diz que dentro do partido pode aparecer grandes nomes que vão levar as ideias de liberdade para a política, e aos poucos a gente vai conseguir modificar as coisas. E um apelo da Glória, e que eu estendo a minha pessoa neste momento, é que a gente precisa produzir cada vez mais conteúdo sobre as ideias de liberdade, sobre N fatores, mostrar por que a gente não pode nem ir para a direita e nem para a esquerda quando a gente defende as causas sociais que hoje está tão em alta. Porque tanto um quanto o outro são extremamente antagônicos com todas essas causas. E aos liberais e libertários que aqui nos escutam, vamos nos unir, como dizia Karl Marx, e vamos continuar produzindo conteúdo e levando cada vez mais o conhecimento, essas formas de mudar a nossa realidade, porque no Brasil a gente nunca teve liberalismo, a gente nunca teve libertarianismo, a gente nunca nem chegou perto disso, e se a gente não mudar as coisas, talvez daqui a uns anos a gente vai ser tarde demais. Então, gente, o Axel Philipp Kaiser Barwent von Hagenhagen. Esse nome entendi tudo! Ele tem esse nome meio difícil porque ele é de família alemão-chilena, né, da terceira geração de uma família alemã-chilena. Assim como a Glória, ele também tem uma base muito sólida, uma base familiar muito sólida, digamos assim. Ele é filho de Hans Christian Kaiser e da Rosemarie Kaiser, né? E por que eu digo que ele tem uma família um pouco sólida? Porque a Vanessa Kaiser, a irmã dele, é acadêmica da Universidade Autônoma de Chile. Ela também é diretora de um think tank, e mais pra frente vou explicar o que é think tank para quem não sabe, do think tank libertário Centro de Estudos Libertários, né, lá do Chile. E o irmão dele, o Johannes Kaiser, também é um youtuber, né, do canal El Nacional Libertário. Então a família dele também tá dentro desse meio aí. Desde pequeno, o Axel ele sempre teve, desde jovem, né, essas ideias de que prezar por um pensamento, né, mais prudente, digamos assim. E também a prezar pela sua atuação mais independente, né, de todos os anos que ele já atuou na vida. Então esse pensamento, né, esses ideais foram contribuir para lá na frente ele começar a adotar políticas aliás, ideias e uma filosofia mais liberal, né, mais centrada nas ideias de liberdade, liberalismo mais clássico. Quando ele ficou mais velhinho, né, inclusive aproveitando deixa eu falar disso, ele nasceu em Santiago do Chile em 1981, portanto ele tem aí mais ou menos a idade da Glória, ele tem 40 anos agora. E quando ele ficou mais velhinho, ele se formou advogado, né, se formou em Direito na Universidade Diego Portales, que também fica lá em Santiago do Chile. Pós-formação, ele atuou algum tempo como advogado e foi para a Alemanha, lá para a cidade de Heidelberg, que é uma cidade localizada ali às margens do rio Neckar, lá no sudoeste da Alemanha, que tem fama por ter a universidade, uma universidade respeitadíssima, a universidade que traz o mesmo nome da cidade, Universidade de Heidelberg, né, onde ele fez o mestrado em Direito também, e o doutorado com uma tese muito interessante, que é sobre estudos americanos, os fundamentos filosófico-americanos do livre mercado chileno. Interessantíssimo. Eu não li a tese, mas deve estar disponível no Google School acadêmico para quem quiser dar uma olhada. Tenho certeza que é muito, muito válido. Então,
Depois ele retornou para a América Latina, começou a dar aula na universidade. Portanto, já é importante dizer que ele é diferente da Glória, que é mais, digamos assim, mais uma ativista. Há diferentes interpretações, quem estiver ouvindo vai talvez discordar de mim, que o Axel seja mais um acadêmico, na minha opinião, mas o Axel é como se fosse para nós o nosso Pondé. Ele é um intelectual público, ele é um cara acadêmico e um liberal. É claro que tem suas diferenças políticas aí, eu dei um exemplo aqui, mas enfim, para entender essa diferença mais ou menos dele. E a diferença é que, por exemplo, o Pondé nunca se candidatou à presidência como a Glória Alves. Agora acho que ficou mais claro a diferença. E Alex critica o Bolsonaro. É bom pensar nisso. Tocou exatamente no ponto. Então, retornando para a América Latina, ele começou a dar aula na Universidade de Desarrollo, e na Universidade dos Andes, sobre política na América Latina. E posteriormente, que é muito curioso, eu vi que a Thay falou um pouco aí sobre Hayek, na Universidade Adolfo Ibáñez, ele deu aula numa cadeira, numa cátedra, sobre Friedrich von Hayek. Uma aula, uma cadeira só sobre Hayek. Isso é muito interessante, mais pra frente falar um pouquinho mais sobre essa relação dele com o Hayek. Só que ele começa, o Axel, a ser mais um ativista lá em 2012, quando ele entra para a Fundación del Progreso. A Fundación del Progreso é mais ou menos um grupo, basicamente, que defende ideias de liberdade lá no Chile. Então ele começa a combater, nas próprias palavras dele, a perda dos esquemas de liberdade, não usa essa palavra, oriundos dos anos 70 e 80. Ele tem publicado vários livros, além desse, em cooperação com o Glória Álvares, que é o livro de leitura do mês do Damas, que é o Embuste Populista. Ele tem vários livros publicados. Um deles é de 2009, antes dele ganhar uma maior fama, que é A Ignorância Fatal, A Miséria do Intervencionismo, que ele publicou lá em 2012, e um muito famoso, de fama internacional, assim como o Embuste Populista, que é A Tirania da Igualdade, publicado lá em 2015, que tem muitas críticas positivas e é considerado um livro muito sério no sentido técnico, porque é um livro que traz muitos conceitos bons sobre liberalismo, é um livro bem introdutório, bem simples de entender, bem didático. Inclusive tem críticas muito boas de setores da esquerda do Chile, associando o Axel a, por exemplo, setores como Milton Friedman ou até mesmo o próprio Hayek, dada a sua didática. Volto, friso, setores da esquerda. É claro que o livro, como um bom liberal, ele é atacado por várias partes da esquerda chilena também. A gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Além disso, ele também é colunista do El Mercurio, do Diário Financiero. Inclusive no Diário Financiero, ele tem um artigo que ele critica a atuação na pandemia do Chile, principalmente sobre a questão e aí não cabe a minha opinião sobre isso, mas sobre a questão do isolamento social no Chile e tudo mais. Ele critica bastante isso. Ele tem um artigo publicado no Financiero chamado Pandemia del Abuso, e ele também escreve por El Libero. E eu queria muito que os ouvintes aqui vissem os comentários, porque a Thalys está elogiando muito meu espanhol. Eu estou muito feliz. Maicon bilíngue! Ele também publicou 2 artigos na revista Forbes, um sobre o fim do milagre econômico no Chile, em que ele analisa as questões econômicas atuais e conjunturais do Chile, e outro em que ele critica as políticas da Michelle Bachelet, uma coisa tão polêmica, e que ele se pôs bem contra as políticas que ela começou a adotar na época. Bom, dentre as suas ideias mais polêmicas, a que ganhou mais repercussão, digamos assim, nos últimos anos, apesar de quando a gente fala dos últimos anos, a gente remete a 2019, 2018, mas nós falamos de 2013, mas uma das coisas que ganhou muita relevância na época foi um post que ele fez em uma rede social, falando que educação não é um direito. Educação não é um direito, e o ensino superior não deveria ser gratuito. Bom, isso veio de ataques de todos os setores da esquerda chilena, dizendo que ele era fascista e tudo mais. Na verdade, naquela época eu não sei se eles usaram tanto o termo fascista, não sei nem se no Chile usavam esse termo, mas criticavam muito ele, chamam de bandido, antidemocrático e tudo mais. E segundo o Axel, a teoria, a hipótese dele,
é que a direita chilena perdeu muito espaço nos últimos anos para a esquerda, e um desses motivos, né, principalmente daquela época, né, foi justamente a questão da educação gratuita. Por quê? Porque setores da direita começaram a, digamos assim, acreditar que deveria ter uma educação gratuita, setores mais ligados ao conservadorismo, né, que realmente deve ter uma educação gratuita, que o Estado deve atuar, né, nessa parte e tudo mais, e setores também ligados à direita, mas um aspecto mais liberal, defendiam, né, que não deveria ter educação gratuita, porém não sabiam defender como, e por isso eram atacados, segundo o Axel, né? Como assim? Porque é muito fácil você ser chamado de bandido, ou de fascista, ou de antidemocrático, você fala simplesmente que não deve existir educação gratuita. As interpretações que tem sobre isso ora, então pobre não tem que estudar, né? Pessoas que não têm acesso à educação nunca podem ou poderão ter acesso à educação. E o Axel, ele é muito didático, né, nessa parte, e explicou, ora, muito fácil ser taxado disso quando você tem essa opinião, no entanto, explicar que não é exatamente isso que a gente está querendo dizer quando diz que não defende uma educação gratuita, mas basicamente está dizendo que não defende que os mais pobres paguem para os mais ricos estudarem nas universidades públicas. É a mesma coisa que acontece no Brasil, né? Por exemplo, a gente tem a USP aí, se eu não me engano, mais de 50%, não, na verdade bem mais, se não me engano, 70%, né? Peço desculpas se estou falando a estatística errada, mas mais ou menos essa parcela aí é de pessoas que poderiam pagar, e poderiam pagar com folga, né, para estudar, por exemplo, na USP. Poderiam custear o seu ensino. No entanto, esse ensino não é custeado por elas, é custeado por nós, setores mais classes inferiores e o proletariado, né, pagando impostos e financiando suas pessoas de faculdade. Então, basicamente, essa é a questão do Kaiser que ele defendeu nessa época. Por esse motivo, alguns setores da direita, atacando o Kaiser, começaram a falar que ele é um fundamentalista, ele é um liberal fundamentalista. E ele é tido, de certa forma, por esses setores, um liberal mais fundamentalista. Eu não sei o que isso quer dizer, não sei o que essas pessoas querem dizer com isso, eu discordo. Dado entrevistas que eu assisti do caso que eu achei curioso é que antes de fazer pesquisa aqui para gravar esse episódio, antes de começar a ler o Embuste Populista, eu já tinha visto umas 2 entrevistas do Axel Kaiser, não sabia que ele tinha a fama que ele tinha, mas eu, na minha humilde opinião, não acho que ele é um fundamentalista liberal. Na verdade, ele tenta trazer esse conhecimento mais didático, ele promove debates e discussões em meios de comunicação lá do Chile com pessoas da esquerda. Então ele promove esses debates e conversa civilizadamente com essas pessoas, tenta explicar, trazendo analogias e tal. Então eu não vejo ele como esse fundamentalista de direita, digamos assim. Então, Maicon, eu acho que o que ele quis dizer com fundamentalista liberal seria ser alguém que utiliza as obras e autores bem na ponta da caneta, sendo bem ortodoxo nas defesas liberais, não levando em consideração as nuances, as características regionais e locais de cada país, para aplicar as ideias da liberdade de acordo com isso, né? Creio que seja isso que ele quis dizer com fundamentalista. Eu concordo contigo, Gustavo. Eu acho que é bem nessa linha, como se nós pegássemos os clássicos, por exemplo, do liberalismo, e a gente tentasse aplicar hoje dentro do Brasil. Ia ocorrer um choque gigantesco, porque a gente não ia conseguir fazer. E eu acho que é esse o fundamentalismo, mas a gente pode estar errado. Que eu acho que pode, essa chance é bem gigante. Mas eu acredito que seja isso também. Eu talvez agora vocês falando, tendo a acreditar e fazer um comentário sobre isso. Olha, se ser fundamentalista, né, na questão liberal, ser mais fiel a essa literatura mais clássica e fundamental mesmo, né, essa literatura mais canônica do liberalismo, e ser fundamentalista significa defender fiamente a liberdade individual, que todo mundo tem direito à vida, propriedade, liberdade de expressão e, por exemplo, liberdade religiosa. Eu sou completamente fundamentalista liberal. Eu não vejo problema nenhum em chamar o Axel de fundamentalista. Tu falou um negócio da religião, agora eu lembrei de uma coisa que a Glória falou, né, sobre a questão da religião. A Glória diz que a religião ela é um grande problema para as ideias de liberdade. Porque o Papa fala uma coisa, uma igreja fala outra, outra igreja fala outra,
E as pessoas não sabem o que seguir e seguem o que elas querem quando elas quiserem. Tanto que ela disse que ela foi católica até os 22 anos de idade. E quando ela percebeu que cada um tinha uma opinião e que essas opiniões elas não tinham ligações diretamente, e ela utiliza bastante o caso da homossexualidade e do racismo para colocar isso, ela disse, quer saber de uma coisa? Eu vou ir no que eu acredito fora religião, porque eu acredito que a minha percepção enquanto pessoa ela é muito mais válida do que o que o Papa diz. E, enfim, eu acho que é algo dos 2% que eu discordo da Glória, que eu citei. E o que é curioso é que o Kaiser também tem um livro chamado O Papa e o Capitalismo. Ele também fala sobre a religião e tem praticamente a mesma opinião da Glória nessa questão. Confesso que não pesquisei muito sobre essa religião, mas basicamente é isso também. Ele também acha que a religião ela pode atrasar em certas questões, né, dada a interpretação da pessoa sobre a religião, atrasar nas questões políticas e de liberdades individuais e tudo mais. A Thalys tinha falado também sobre o ECFL, que a Glória tinha um posicionamento muito parecido com a proposta do ECFL, e olha que curiosidade legal. Caso o ouvinte que esteja me escutando não saiba, talvez esteja alguém aqui que não saiba disso, o Damas ele é filiado ao ECFL, ao Students for Liberty, né, que é uma instituição que realmente, como a Thay falou, promove estudantes das ideias liberadas, das ideias de liberdade, entre várias outras coisas. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre no próximo processo seletivo, falando sobre a questão... E acesse o nosso site. E acesse o nosso site. Que o Gustavo vai deixar na descrição deste episódio. Aproveitando para fazer o jabá. Então, e falando sobre o ECFL, né, olha que curioso e que legal. O Axel Kaiser, né, que estudou lá na Universidade de Heidelberg, lá na Alemanha, ele foi cofundador do ECFL de Heidelberg. Né, assim como aqui... O quê? Eu não acredito! Assim como a gente tem o Fábio Osterman aqui no Brasil, né, deputado pelo Novo, que foi cofundador também aqui do ECFL. Né, se não fundador, se eu não me engano, eu critiquei a Thay por não lembrar o nome do site, não lembro nem os próprios criadores do ECFL-B. Não sabia disso. Então agora eu entendi. Então quer dizer que aquele ouvinte na Alemanha, na verdade era o Axel, querendo saber o que é que a gente estava falando dele. Parece que a chama... Parece que a fama chegou, né, família? Então, muito bom. Inclusive, da onde mais que a gente tinha ouvintes? Porque eles devem saber português se eles estão escutando a gente, né? Então, foi nos Estados Unidos. Se não me engano, na Virgínia. Gente dos Estados Unidos que nos escutam, a gente quer conhecer vocês. Entrem no @c.damasdeferro, mandem direct que a gente vai responder vocês. Porque eu faço questão de conhecer essa gente. Gente dos Estados Unidos e da Alemanha! Cara, meu Pix é 98. O Axel Kaiser é fundador do ECFL lá em Heidelberg, lá em 2013, e ele também faz parte de uma associação, né, de uma sociedade, digamos assim, a Society Montpelier, ou Montpelier Society. E Montpelier Society é uma think tank. Eu falei lá que a irmã dele participava da think tank, né, que é o Centro de Estudos Libertários, né, lá do Chile. E o que é uma think tank, para quem não sabe? Uma think tank é um nome bonito para dizer um grupo de estudos. Um grupo de estudos onde intelectuais de várias disciplinas, digamos assim, interdisciplinar de intelectuais, se reúnem para discutir ideias, basicamente. E para quem não sabe o que é a Montpelier, por que eu falo isso com tanto entusiasmo, né, que o Axel faz parte da Montpelier, a Montpelier foi fundada por ninguém mais, ninguém menos que Friedrich von Hayek e Milton Friedman, né, lá em 1947. E o bom liberal que gosta de história das ideias de liberdades, que deve estar nos ouvindo, deve saber muito bem o que é e o que foi a Montpelier, e um dos eventos mais engraçados da história do liberalismo, digamos assim, que aconteceu na Sociedade Montpelier. A primeira reunião da Montpelier, um cara pouco conhecido, né, chamado Ludwig von Mises, que participava da Sociedade
em Mount Pelerin. Simplesmente, na primeira reunião, começou a discutir ideias com o pessoal ali, e algumas pessoas, alguns intelectuais ali reunidos discordavam, ou melhor, Mises discordava das ideias dele porque defendiam a participação do Estado em algumas partes que o Mises não defendia. Mises simplesmente levantou, virou as costas e chamou todo mundo de um bando de socialistas, porque defendiam intervenções a mais no mercado e tudo mais. Se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, para trás, inditoso esquerdista! Não serás nunca um conservador capitalista! Basicamente, o Axel é esse intelectual público, né, uma pessoa bem famosa lá no Chile. Ele é mais acadêmico e começou a ficar mais famoso principalmente por conta dos seus livros que ele publicou, né? Ele começou a ficar mais conhecido aqui no Brasil depois da publicação do Embuste Populista. E, para vocês terem uma ideia, caso não tenha ficado um pouco claro aí, como eu falei, que ele promove debates, meios de comunicação e tudo mais, uma pesquisa do jornal La Segunda, lá em 2017, considerou o Axel como o 7º intelectual público mais admirado do país. Gente, o Chile é muito pequeno, tem várias pessoas, tem vários acadêmicos lá, intelectuais, e o Axel foi considerado o 7º intelectual público mais admirado do país. E o El Mercúrio, eu acho particularmente, para quem se lembra do que eu falei, o Axel é colunista no Mercúrio, né? Eu acho particularmente que o Mercúrio tá puxando um pouco o saco. No entanto, ele fala que o principal expoente do liberalismo no Chile é o Axel Kaiser, né? Por conta das suas ideias, por conta do jeito que ele promove as suas ideias, por conta da fama, por conta da sua didática, quando ele vai falar sobre isso, né? Quando ele se promove a falar seriamente sobre isso, conceitos que não sejam nas colunas de jornais mais opinativas, enfim. Então, o Axel Kaiser é basicamente esse cara. Um cara ciente das suas ideias, assim como a Glória. Acho que por isso que eles fizeram essa parceria, se deram tão bem. Mas ele é uma pessoa um liberal do nosso tempo. Ciente e compromissado a defender e a espalhar as ideias de liberdades no Chile e no mundo. Tanto é que publica tantos livros e livros de fama internacional. Não, muito bom. E sabe que é muito interessante que se a gente analisar os nomes que a gente tem, tanto do Alex quanto da Glória, se nós compararmos os nomes deles com os nomes dos intelectuais públicos que tem hoje no Brasil, dentro do movimento liberal libertário, eles têm as ideias extremamente próximas, o que acaba que difundir essas ideias para a nova geração é muito mais prático. Porque por mais que existam algumas questões onde eles se afastem, por exemplo, um liberal e um libertário tem muitas coisas que acabam afastando um do outro, né? Mas é muito mais fácil se unir para conseguir tirar os dois extremos que a gente tem do que acabar um só, se eles não se unirem, enfim, ficarem distantes para destruir esses, né? E eles estão tendo a coragem, que há 10 anos não existia, de colocar isso na mídia e nas redes sociais, como a Glória tanto bate de frente. Eles estão comprando isso. Se nós olharmos hoje o número de pessoas que nós temos dentro do legislativo que defendem as ideias liberais, acaba que a gente percebe o quanto essas mudanças elas vêm ocorrendo. Claro, tem pessoas que acreditam que nós evoluímos muito nos últimos 10 anos. Eu discordo. Eu acredito que a gente ainda está no negativo. Porque a gente deixou muito tempo as ideias de direita e esquerda predominarem e nós ficamos calados porque a gente tinha medo. Então eu não vejo isso como algo positivo que nós evoluímos nesse tempo. Não, eu acho que nós somos covardes e acredito que nós aqui ainda somos covardes, porque em alguns espaços nós continuamos em silêncio e a gente acaba preferindo ficar em silêncio para não ser atacado, porque essas pessoas elas não sabem dialogar, elas atacam de todas as formas. E eu queria fazer um adendo muito legal, e foi algo que eu participei. A grande maioria que participa, a grande maioria não, todos que participam do SFLB, né, que é o Students for Liberty Brasil, são estudantes. E existe hoje uma
um espaço onde os estudantes liberais e libertários podem estar presentes, que é o JL, que é um movimento que abrange os estudantes liberais e libertários. E pela primeira vez, a gente teve a representação de uma chapa que defende as ideias da liberdade dentro do CONUNE, que o CONUNE é o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que até então foi dominada pelas chapas à esquerda, digamos assim, né? E ter coragem para te enfrentar. Quem já teve movimento social, sabe? Movimento estudantil, sabe do que eu tô falando. Tu colocar tua cara a tapa num movimento estudantil é de muita coragem. Então, eu acredito que a gente tem que se espelhar nessas pessoas que estão colocando, não só do movimento estudantil, mas do ativismo político, como o próprio Livres, que coloca a tapa e enfrenta o que tiver que enfrentar, como grandes políticos do cenário nacional, como o Michael falou, o Fábio Osterman, o Giuseppe Riesgo. Eles tiveram coragem, né, de pegar as suas ideias e colocar dentro da política. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Mais pessoas como eles precisam ir, né? Mais jovens, principalmente, porque, querendo ou não, o jovem tem uma facilidade muito maior de escutar jovem. E nós, aliás, vocês são jovens, eu já sou uma anciã quase, mas vocês são jovens e vocês sabem do que eu tô falando. Então eu defendo muito isso. E todos os espaços, por mais difícil que seja, e é muito difícil, gente, é realmente difícil, eu já tive vários espaços, eu levei cada tijolada, mas a gente precisa estar presente. Façam um blog, façam um podcast, conversem com seus amigos, deem livros de presente, inclusive foi assim que eu fui convertida, então funciona, né? O Michael também. Um sarau, né? Isso, faça um sarau pela liberdade. Por que a gente não pode fazer um sarau pela liberdade? Por que a gente não pode fazer um acampamento pela liberdade? Por quê? Entende? Vamos fazer dentro de uma propriedade privada, lindo, maravilhoso, né? É chato, mas tem gente que gosta, Michael. Enfim, gente. Divulguem as suas ideias, porque é importante. Inclusive, fazendo um ponto do que a Thalys falou, eu comentei do Axel Kaiser lá em 2013, daquela polêmica dele, né, dos comentários que ele falou sobre educação, e faço uma indicação de vocês, gente, vejam o Twitter da Glória Alves. Meu Deus, é sensacional. Não só o Twitter da Glória Alves. Olhem todas as redes sociais, escutem todas as entrevistas que ela tem. Ela tem muita entrevista disponível na rádio. Muita. Então é só áudio. E tem gente que não gosta de escutar só áudio, mas tu tá escutando podcast, provavelmente tu vai escutar essas entrevistas. Então, gente, essa foi a biografia do Axel Kaiser e da Glória Álvares, juntos que co-escreveram o Embuste Populista, livro de leitura do mês do Clube Damas de Ferro. Esse livro que é tão importante, que traz conceitos muito importantes sobre populismo, isso que está em voga, principalmente agora na América Latina, não só no Brasil, vem ganhando ascensão, né, principalmente ali no começo do século XXI. Então, a gente te dá o nosso tchau tchau aqui, até o próximo episódio. Pera, tchau tchau nada, tenho mais uma coisa pra falar. Sabe qual que é a aposta da Glória Álvares? E agora vocês vão ver o quanto ela é correta. Para o socialismo, o próximo socialismo do século XXI, Argentina. Braba. Brabíssima, né? Eu concordo plenamente. Eu também, inclusive estamos vendo, né? Então, gente, leiam a história e compreendam as teorias, que é muito importante. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Até mais. Tchau, Thalys. Tchau, Gustavo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.